Graça e paz. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? Eu gostaria de colocar aqui para os irmãos que o pecado contra o Espírito Santo e o pecado para a morte é a mesma coisa. E aqui eu quero trazer de uma forma breve, identificando qual é o pecado contra o Espírito Santo e a causa disso, para que nós possamos, de uma forma de temor a Deus, nos achegar cada vez mais. Nos últimos dias a palavra diz que o Espírito adverte, expressamente, para que nós venhamos nos localizar e entender qual tipo de pregação, qual tipo de conduta, o temor que nós temos que ter a Deus, principalmente nos últimos dias, onde as pessoas se levantariam cada vez mais contra a veracidade da palavra. Quando se prega a nova era, nova ordem mundial, ou tudo isso que tem se estabelecido no mundo, que cada um tem a sua verdade e que não existe uma verdade absoluta, não é porque a pessoa ou a nova era se importa com o que uma pessoa gosta ou a outra gosta. O objetivo é a palavra de Deus. O objetivo é ir contra Cristo. Em João 14,6 o Senhor fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O sacrifício expiatório de Cristo, todo o plano de salvação, de redenção, de regeneração, de reconciliação, onde Cristo, por meio do sacrifício na cruz, o sangue derramado, Hebreus 9:22, Levítico 17:11, para que a justiça de Deus fosse saciada com relação a Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, por causa do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Houve uma restauração. E tudo hoje se volta contra a palavra de Deus para que as pessoas se distanciem cada vez mais. Por isso que no meio social as pessoas seriam mais amantes de si mesmas do que amigos de Deus, como Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo no capítulo 3, verso 1 a 4. E no meio religioso as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por isso que nós vemos todo tipo de aberração teológica dentro dos locais de culto, onde bajulam ímpios por causa de dízimo, da má empregação do dízimo, falsas ofertas, campanhas e tudo mais, como o apóstolo Pedro disse, que isso se levantaria principalmente nos últimos dias, porque como houveram falsos profetas nos dias passados, nos nossos dias haveriam mestres, falsos mestres, como Paulo também fala, 2 Timóteo 4, e as pessoas se cercariam desses mestres e eles, movidos por avareza, fariam comércio das pessoas com palavras fictícias. Então, a nova era ela vem fazendo com que pessoas que já não têm o coração voltado para Deus, porque a palavra diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. O apóstolo Pedro escreve isso na primeira carta, no capítulo 1, no verso 2, concordando com o que o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29, que Deus, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Por isso que Jesus diz lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. As pessoas que não são levadas até Cristo é por causa da presciência de Deus, que anteviu que aqueles corações não iriam crer. Eram corações, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, principalmente a partir do verso 13 ao 23, que pessoas que não creriam na mensagem, não se converteriam, é porque o coração delas está endurecido, não é porque Deus endureceu, porque são pessoas que verdadeiramente elas chegam a um nível da vida delas que elas cometem um pecado para a morte, o pecado contra o Espírito Santo, e ali já não há mais regeneração nenhuma, só resta agora expectação e expectativa de condenação. E pessoas assim são entregues a todo tipo de crença, pessoas assim são entregues a todo tipo de dogma, de filosofia, e coisas estas que são diabólicas e que estão distantes dos ensinamentos bíblicos, da palavra de Deus que nos restaura para o reino de Deus, que nos restaura única e exclusivamente por causa do sangue de Jesus. Então,
O que é o pecado para a morte? O pecado para a morte, o apóstolo João, escrevendo na primeira carta, né, no capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, qual é o pecado para a morte e qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição ao Evangelho. A Bíblia diz lá em João capítulo 16, verso 8, agora já no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, o outro Consolador que o Senhor enviaria após a sua ascensão aos céus, lá de Atos capítulo 1, Jesus diz então que o Espírito Santo viria, né? Principalmente no versículo 8 de Atos 1, o Senhor disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse termo testemunha, ele pode também ser entendido ou subentendido por mártir, ou seja, ser levado às últimas consequências à fé cristã pelo envolvimento com a palavra de Deus, por estar sendo completamente cheio das coisas de Deus e envolvidos pelas coisas de Deus a ponto de renegar até as suas próprias vidas, como diz em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Então, o Espírito Santo, em João 16:8, ele convenceria o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa se reconhece pecadora. A pessoa reconhece que, por causa do pecado original, ela está contaminada e está longe de Deus, como fala em Romanos 3:10, não há um justo sequer. Em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ela se reconcilia com Deus por meio do sangue de Cristo, relatado no Santo Evangelho. Os 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo, 27 no Novo. A palavra de Deus escrita mais ou menos num período de 1.600 anos, intercalados por 40 autores que não se conheceram, mostrando que a palavra, como o apóstolo Pedro fala no capítulo 1, a partir do verso 19, que ela é inspirada por Deus. Homens e mulheres santos falaram inspirados por Deus. E Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 12, verso 14 a 17, mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação na justiça e para a exortação. Para que fôssemos cheios, para que fôssemos convencidos, para que fôssemos guiados, como Jesus disse também sobre o Espírito Santo, lá em João 14:26, que ele nos ensinaria e nos guiaria em toda a justiça e nos faria lembrar das coisas que Jesus havia dito. Então todas as pessoas que não dão atenção para todas as igrejas ali no Apocalipse, como dispensacionalista que sou, pré-milenista e pré-tribulacional ou tribulacionista, eu entendo que as igrejas do Apocalipse é um estado espiritual da Igreja de Cristo na Terra em diferentes épocas, desde da sua edificação há 2000 anos atrás, no período apostólico, até a igreja atual que nós estamos vivendo, que é a de Laodiceia, uma igreja rica, que se sente rica, abastada, que não tem falta de nada, porém ela não tem a palavra, ela não pode enxergar, ela não pode ser coberta a vergonha da sua nudez, e ela não tem o ouro que representa a glória de Deus. O que nós estamos vivendo. E para todas as igrejas há uma advertência. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas estão dizendo que creem em Deus, mas é um pseudo-Deus. A pessoa ela coloca uma cadeira e fala que aquela cadeira é o Deus dela. Cada um está criando um Deus de acordo com a sua própria consciência. E Jesus diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, que isso representa a salvação eterna, a vida abundante. Então as pessoas que rejeitam o Evangelho, Deus, então o próprio Deus, como está o relato lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12, Deus entrega essas pessoas a todo tipo de crença, até para que elas acreditem na mentira, porque elas já rejeitaram o amor da verdade para serem salvas. Então, se você continua buscando, é porque o Espírito está em você, é porque você tem essa disposição. Então eu te aconselho a cada dia buscar estudos sérios, buscar se envolver com a palavra, buscar se envolver com o reino de Deus, porque tudo que nós temos visto a cada dia, a palavra, principalmente no sentido escatológico, a palavra tem se cumprido
categoricamente diante dos nossos olhos, como Jesus diz em Mateus 24:33. Então, aprofunde-se mais no conhecimento, aprofunde-se mais na oração, aprofunde-se mais em reuniões cristãs sérias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.